Olá, bem-vindos ao Primeira Pessoa, mais um programa aqui da TV Brasil Pantanal para você. Toda semana a gente traz nomes que são referência nas áreas em que atuam. E Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem grandes nomes das artes plásticas. O meu convidado de hoje é um artista que se dedica a promover, a provocar discussões em suas obras. Ele é do Rio de Janeiro, mais precisamente do bairro do Meia, no Rio de Janeiro. E está em Campo Grande desde 2001. Eu estou falando do grande artista, queridíssimo, respeitado, Galvão Preto. Tudo bem, Galvão? Tudo legal. É um prazer estar aqui no programa, né? A gente está podendo falar, né, da linha de pensamento, de um trabalho autoral, né, e sabendo que o programa ele tem uma amplitude muito boa de audição, né? Bacana, porque a gente está no YouTube, você pode rever essa entrevista depois no YouTube, quer dizer, é daqui para o mundo, né? Para conhecer, se você já conhece o trabalho do Galvão, certamente já o admira, e se você não conhece, hoje você vai ter uma aula. Galvão, os animais sempre tiveram muito presentes na tua obra, né? Fazendo aí uma pontuação até para essa exposição que acabou de ser, essa mostra, né, que você apresentou para a gente, que ficou desde março, lá no Sesc Horto, Olhai os Bichos do Campo. Você fazendo um levantamento para apresentar até, né, para a imprensa, enfim, do teu trabalho, você percebeu que os animais estão sempre presentes. Como é que começou essa sua relação com os animais na tua obra? O humano, ele não deixa de se relacionar com o animal, né? Isso na história da civilização está presente. Dentro da própria exposição tem um recorte com um personagem chamado Zibitote, né, que é a representação de um pássaro cacarejador no Egito Antigo, e ele é metade homem e metade pássaro, sendo que na exposição eu reverti essa relação, então ele é metade pássaro com a cabeça de homem e com o bico do Zibe, né, que é o deus da palavra. Isso na relação direta com o nosso bocudo aqui, né, que é o jacaré. Né? E eu fui prestando atenção que as pessoas nessa região, elas tinham essa relação de que quem fala muito, quem abre a boca para conquistar os seus direitos, reivindicar as suas condições, o pessoal chama, pô, fulano é bocudo. Então isso eu prestei muita atenção como um material de agregação dentro da discussão do trabalho, dessa relação humanos e não humanos. Né? Então, tem gente que tem o seu gato, tem gente que tem o seu cachorro, o seu peixinho no aquário, seus passarinhos soltos ou seus passarinhos na gaiola, né? Enfim, uma variedade, papagaios, tucanos. Tem gente que né? cria leão, onça. Tem gente que cria leão, tem gente que cria porco do mato em sofá. Opa, é eu já soube de história dessa. Vai lá sentar naquele sofá, não, que é do porco do mato, né? Então, do mato ainda. É do mato ainda, né? E como tem cachorro que toma conta da cama do fulano, do ciclano, ali do fulano não, é do cachorro, aquela cama, aquele sofá, né? E tem cachorro que toma conta da vida do dono, né? Que o dono não sai, não faz nada se não tiver já uma rotina, o cachorro, a rotina do cachorro, as necessidades do cachorro em primeiro lugar. Voltando para o bocudo, né? A gente vai falar daqui a pouquinho aqui desse pássaro que está aqui, mas eu quero falar do bocudo. O bocudo é esse jacaré. Isso. Né? Com 1,60 m, feito todo de papel-machê. Nessa técnica. Ele Como só não é o técnica papel machê porque eu não uso a massa especificamente do papel machê, né? O que a maioria do pessoal faz, como se fosse trabalhar com a massa, né? Essa massinha aí que o pessoal lida com ela, né? Do biscuit. Então tem uma massinha e o pessoal trabalha com aquela massa. O que eu faço é o seguinte, depois de eu decidir que conceito eu vou trabalhar com esse animal, né, com essa forma, né, para poder ali então estar presente a linha de pensamento e tudo mais, aí eu vou trabalhar com o papel. No começo eu utilizei muito saco de cimento, de obra, essa coisa toda, só que você tem que fazer uma limpeza, porque fica muito resíduo, né, do próprio cimento, químico, né? do cimento, então você tem que botar máscara para não respirar aquilo, enfim, alguns outros senões que eu acabei abandonando e busquei o papel de embrulho, que é o papel craft, que é o que faz o saco de cimento.
E no meio disso tudo, com colar. Aí eu fiquei pensando, eu quero usar questões em que a gente não trabalhe basicamente com produtos químicos de muito peso dentro do trabalho, né? Então eu abandonei essa cola branca comum, que é o que a maioria do pessoal lida com ela. Não que ela seja uma cola perigosa, não é nada disso, né? Porque senão o pessoal em escola aí não poderia permitiria usar. que as crianças tivessem acesso. E ela é inclusive uma cola à base de água, que é perfeitamente possível ser usada. Mas aí eu, olhando a chipa, e ela faz uma goma. A Eu falei, chipa, essa de gente, comer. essa chipa de comer, o Mercadão então tá cheio de cola em saco, né? Que é o polvilho da mandioca que está na nossa região. Então, mais um elemento que está introduzido na exposição, não é visível a mandioca, mas ela está na goma, que é feita no fogão, para dar, então, essa estrutura ao papel e estruturar o animal. Por exemplo, usando esse pássaro aqui, né, você faz a modelagem dele, daqui a Justo. pouquinho você vai contar para a gente, a cola está onde aqui? A cola está presente em toda a colagem e união para que essa estrutura formal apareça como um pássaro. Quer dizer, e é curioso que na confecção dessa peça, né, uma peça pequena, super leve, né, desse pássaro, você tem, você faz essa peça num molde de Justo. isopor, Isso. né? Você vai modelando e usa, ó, vou mostrar aqui por baixo, olha, tá vendo, olha? Papel de recorte, são recortes de revistas? De revista, de Sempre revista. revista, Sempre revista. não jornal. Não, aí é revista, né? Tá. A cobertura final, para dar cor, eu não queria utilizar mais um elemento químico como uma tinta. Então, como as revistas são impregnadas de tinta fotográfica, né, impresso graficamente, aí é fazer uma seleção, uma pesquisa de quais cores me interessam. Então, eu produzi umas 15 caixas de papelão. Você foi recortando tudo. E aí, à noite, né, ao final do dia, eu fazia uma seletiva da cor vermelha, da cor azul, da cor verde, como se fossem caixas de tinta. Então, aí eu fazia uma reutilização de revista, além de buscar no supermercado as caixas de papelão para armazenar essas cores por etapa. É quase uma caixa de lápis de cor. Quer dizer, as suas tintas eram recortes Das tintas da revista. das tintas das revistas. Coladas com a goma da farinha de mandioca. Mas é um trabalho É uma pesquisa, né? É uma pesquisa, né, profunda de você ter um entendimento daquilo que você quer atingir, seduzir o olhar do outro, trazer o outro para a discussão, né, fazer a comunicação. Né? Então, aparentemente, é um simples bicho? É um simples bicho. Mas como algum texto que fala, né, não é a forma que está importando, é como essa forma reaparece, ressignificada e trazendo os elementos das revistas. Todas as cores que forem identificadas nos bichos, elas são recorte de revista. Gente, é um feito trabalho à mão. extremamente meticuloso, né? A gente está vendo aí algumas... Esses são os jacarés. Esses são os jacarés, né? Esses aí são os bocudos. Os bocudos, né? Aí tem o pura-pele, que está ali ao lado do meu pé. Aí Esses tem o top de linha. você mantém, quer dizer, diferentemente desse pássaro que está aqui na mão, que ele é todo branco, esses, os bocudos, você mantém isso que você falou, as cores ali, como se você tivesse pintado, mas mantém. E, inclusive, esse é o top, né? É, o top de linha, né? O top de linha. O top de linha. Por que esse nome? Porque ele vem trazendo esse anseio da sociedade com tudo que seja top de linha. Né? Então, nas patas do bocudo top de linha, ele tem relógios em cada pulso da pata. Aqueles relógios que são sonhos de consumo. Tudo top de linha, tudo top de linha. Aí, lá na cauda dele, aí tem vários carros, faróis de automóveis, tudo top de linha, né? Eu abandonei um pouco assim a marca específica do carro, né? Eu tirei aquela questão porque como não tinha um patrocínio e tudo mais, eu não queria que isso trouxesse para dentro do trabalho uma outra discussão. Aí eu recortei essas partes, mas aparece a presença do automóvel, né, na relação de vida do humano. E os jacarés bocudos, eles se revestem, ao contrário do que o humano fez com ele há um tempo atrás, que vai atrás arrancava a pele dele
para se vestir, seus sapatos, suas bolsas, seus casacos, ele faz o contrário agora. Ele se reveste Ele se reveste com a sociedade. Né? Então tem ali o top de linha, né? Tem o vale tudo que está sentado no sofá, né? Está com a boca aberta. Eu coloquei durante a exposição um gravador em que ficava abaixo da língua dele com várias palavras, com várias falas. Tudo que eu pude pegar do que se fala na sociedade eu coloquei ali e ficava ligado e ele ficava falando, né? As coisas ali. Aparece um outro ali mais à esquerda, que é o Pura Pele, que aí é feito com pele de mulheres de revistas masculinas. Eu cortei a parte que poderia dar uma entonação pornográfica, isso também não estava interessado nisso, e eu queria o revestimento da pele humana. Né? E essa revista masculina, ela traz muito claramente a pele humana. Então eu peguei várias tonalidades de pele e fui reconstruindo a pele do bocudo. E aí ele chama Pura Pele. Gente, é sensacional, quer dizer, é um trabalho feito com minúcias, né, como todo artista, dedicado à sua paixão, ao seu talento, mas com uma mensagem certeira, né? Essa é a função da arte, né? E essa é a função do artista, promover essa discussão. A gente volta daqui a pouquinho com o Galvão Preto aqui no estúdio, conversando no Primeira Pessoa sobre a sua arte e essa discussão que provoca. Como tem sido a reação das pessoas a essa exposição? Um instante só. Primeira Pessoa de volta, segundo bloco, conversando com o artista plástico Galvão Preto, que produz intensamente. Tem uma fina ironia, né, em suas obras, é um cara que provoca uma discussão, promove essa discussão e ele se utiliza, ou tem se utilizado ao longo, né, de sua carreira como artista, de todo esse trabalho que ele tem feito, como recurso os animais. E essa relação, né, que os seres humanos têm com os animais é uma discussão social, uma discussão filosófica, enfim, é uma discussão que vale a pena a gente travar. Galvão, a gente estava falando dos bocudos, né, no bloco anterior, você comentou de 3, dos bocudos são jacarés, né, e você comentou de 3, tem o bocudo preto lá? Tem o brother. O brother. Tem o brother, né? Tem o bocudo brother. E uma das pessoas que faz uma abordagem social, ela pega e ela faz uma descritiva do brother. Deixa eu ver se eu localizei aqui. Ela faz uma descritiva do brother da seguinte forma. Assim, ao expor os seus bichos, penso que Preto está querendo discutir a sociedade, o seu território, o cotidiano de uma forma crítica e irreverente, em que os bichos, em interação com os humanos, se tornam um jacaré com pele das mulheres nuas, outro consumista, os brothers de sua raça, que é o brother, né? Porque eu trago para essa discussão do brother, essa discussão da intolerância racial. Né? Então, de que forma? Ficaria berrando, gritando sobre isso? Eu acho que a inteligência que a gente tem adquirido ao longo do tempo, ela nos permite fazer colocações que elas, como você falou, elas são mais certeiras. É como o arqueiro, né? Direciona aquele esforço para um lugar correto, para não ficar dando, joga para aqui, para ali, para lá. Né? Para não ficar uma mensagem vazia. Como é que é a reação das pessoas, por exemplo, a uma exposição como essa, né? Onde os bocudos estão ali, onde aqueles jacarés estão ali, esse do consumismo, né? O top de linha. O top de linha. Sensacional essa ideia de colocar nas partes. São imagens, né? São fotos de revistas onde o Preto foi lá, recortou uma a uma e promove essa discussão. O top de linha é um jacaré que tem tudo aquilo que os seres humanos mais almejam, né? E nós estamos vendo a imagem onde ele está, o top de linha está no chão, à esquerda lá, mais escuro. Aquele com a cabeça meio preta, as patas vermelhas, que são carros de Ferraris, são carros todos esses, os mais vermelhos, mais caros, né? Tem uma bússola de orientação no lombo dele, ali no centro do lombo, né? O do lado esquerdo justamente... O do lado esquerdo é o Pura Pele. E o terceiro jacaré, aquele em cima? Aquele é o Vale Tudo. Ali tem de tudo, né? Tem sanduíche de mortadela, né? Tem mulheres brancas, mulheres pretas andando de braço junto, tem gente de biquíni, tem gente sem biquíni. Aí tem uma venda dessas baboseiras que as pessoas vendem na rua, em camelô, essas coisas todas, né? Vale tudo mesmo. Vale tudo. Aí tem carro bonito, tem carro feio, tem de tudo ali, né? E aí que é a sociedade. Que é um recorte social. O brother, que é
essa questão? O jacaré, que é o jacaré preto, né? Então que ele vem com essa discussão da intolerância racial, né? A reação das pessoas é da seguinte forma: quando você está perto e as pessoas sabem que você é o artista, as pessoas silenciam um pouco, elas não gostam muito de falar. A não ser quando elas são mais íntimas, sua e tudo mais, aí elas discutem isso com mais tranquilidade, seja qualquer parte de abordagem sobre a exposição. Então, muitas vezes eu procuro nem chegar muito perto para deixar as pessoas interagirem com o trabalho, né? Deixa ela rolando. E durante a exposição tiveram várias oficinas com crianças e tudo mais. Quem que é mais fácil de entender essa mensagem? A quem que você atinge com mais facilidade? Você falou de crianças, oficinas. Me parece que justamente as crianças, por não terem, né, o copo cheio de informação, né, comparando com o computador, né, o drive está vazio ainda, né, elas percebem aquilo com mais facilidade, elas são mais abertas à interpretação do que um adulto, do que uma pessoa que já com uma experiência vivida. É assim que você sente ou não? Alguma coisa caminha nesse sentido, né? Mas, por exemplo, tem alguns momentos em que é percebido e que algum adulto tem uma percepção muito afiada, alguma criança às vezes não. Isso depende muito do universo da pessoa, né? Tanto de uma pessoa que está no começo de vida, quanto uma outra pessoa que está um pouco mais... Já caminhou mais, e às vezes, mesmo ela tendo caminhado mais, ela não consegue ter uma percepção maior desse mundo ao redor. Né? E hoje é sabido que essa geração, né, tem a geração cristal, a geração blue, essa coisa toda, eles têm uma outra visão mesmo de mundo, eles têm uma outra visão de mundo. É ingenuidade é achar que essas crianças não têm, né? Elas têm. E, ao mesmo tempo, tem muito adulto que tem uma visão mais ampliada mesmo, mais afinada, né? E aí vai variando nesse universo pessoal. Gente, é muito legal, porque a discussão que se promove em torno de uma peça, né, como essa aqui... É Cheias de Garça. Esse aqui a série chama Cheias de Garça. Cheias de Garça, né? Para fazer um molde desse aqui são 2, 4, 6 partes. 6 partes. Né, que são construídas aqui a cola com farinha de mandioca, enfim, toda uma preocupação. Ainda tem a base aqui. Que são essas hastes que sobram de banner, de publicidade, de plotagem, que normalmente vão parar no lixo, aquelas madeirinhas. Sei. E eu reutilizo isso e faço uma forração nessa base e tem uma plataforma que mantém elas eretas aqui. E soltas. Olha lá, elas aparecem lá. Né? Tem ali um híbrido, que é aquele verde, que é a garçaré, é uma mistura de garça com jacaré. Né? O zibitote está lá perto da noite, né? Que é aquela garça preta, né? Inclusive brincando com essa questão de dizer que fulano que não dá certo é a ovelha negra. Por que a ovelha negra? Podia ser a ovelha branca. Claro. Né? E aí eu coloco ela ali naquele meio, dentro desse contexto social, já marcado por umas posições, tentando trazer uma discussão. Pode ser que desmonte, pode ser que não, vai parar dentro do universo de cada pessoa. Rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco com Galvão Preto, esse artista plástico que realmente promove discussões. A gente volta já já. Primeira pessoa de volta, terceiro e último bloco com o artista plástico Galvão Preto. Galvão, você estava comentando dos bandos, né? Você percebeu claramente que os animais vivem em bandos e você repercutiu isso na sua... Você constatou que os animais vivem em bandos, você repercutiu isso nas suas exposições. Por exemplo, os pacus. Os pacus, tal como as piraputanga, no geral os cardumes, né? As matilhas dos lobos e o bando de capivara, né? Nessa exposição também tem as capivaras e as garças, né? Dessa série Cheias de Garças, elas têm uma representação nesses grupos sociais que andam de grupos e muita gente diz assim, não, ela vai um bando de gente ali, né? Essa coisa toda. Nesse momento agora a gente vai estar se aproximando aí
a gente vê bastante bando dentro do Brasil, né? Que vem do mundo inteiro atrás da Copa do Mundo. Então tá aí a sociedade andando que nem os bichos. E somos humanos e somos não humanos. Quando somos comparados a animais em algumas situações, geralmente são situações trágicas, são situações de extrema violência, né? Fala, mas é um animal. É um cachorro. É um cachorro, enfim, mas é só um animal que pode fazer. Como é que você se sente? Você que estuda tanto os animais, que, por exemplo, para fazer essa série, né, Cheias de Garça, ficou observando o movimento das garças, enfim, o ir e vir, o pouso delas sobre as árvores. Como é que você reage a um comentário como esse? Eu pego ele e transformo ele numa ação artística de retorno, né, da minha posição diante desse tipo de situação. Então, quando eu percebo isso, trago, no caso dos pacus, né, a comunidade. Então tá lá a comunidade pendurada, sem o rio, né? Então ficam os peixes flutuando num fio de cristal de nylon para que não apareça o fio, ele está ali aparecendo, né? E então eles ficam ali passando e se mexendo, e isso assim atraiu as pessoas de uma forma, muita gente foi lá pegar, falou, eu quero pegar, pode? Eu falei, pode. O ser humano tem uma pode. necessidade de toque, É o tato, né? É o tato, né? Essa coisa do tato, sinestésico, né? sentir. Principalmente quando você traz algumas figuras que não são recorrentes esse uso. Né? Você tem quase sempre esses animais pintados no segundo plano, em 2D. Quando você traz para o 3D, e o 3D real, não o 3D do virtual na computação, eu uso uma parte de computação nesses trabalhos. Né? Quando eu estou fazendo pesquisa e quando eu estou começando a estruturar eles, eu trabalho a partir da computação, de um programa de imagem, para depois você projetar eles e começar a modelagem. Né? Aí, aqui no Brasil, você tem, nas indústrias automobilísticas, um processo muito avançado disso. Com fibra de vidro, uma série de coisas. Com metal, com todas outras questões aí. Lógico que isso demanda um investimento financeiro muito maior, não foi esse caso. Então, aqui tinha muito conhecimento de algumas técnicas que já são técnicas estabelecidas dentro, né, dessa área artística. Né? Não tinha nenhuma novidade nisso, né? Não sou nenhum detentor desse tipo. Eu tenho sim um conhecimento de como eu utilizo isso. Calvão, eu preciso te perguntar, recentemente a gente teve aquela grande polêmica, o Daniel Alves, a questão da banana. Da banana. E depois surgiu aquela... Eu não gosto de banana, não gosto da fruta de forma, nunca gostei. Somos todos macacos, né? Que veio à tona, que foi uma campanha lançada pelo Neymar por conta, motivado até por essas reações, ações, né? Preconceituosas nos estádios, principalmente na Europa, racistas. Como é que você é um artista negro, você provoca essa discussão na sociedade e eu imagino que você já tenha se debruçado muito sobre essa questão. Mas com certeza. Como é que você vê hoje, nesse momento atual, que a gente tem as redes sociais, isso se propaga com uma velocidade muito instantânea, a questão da arte nessa discussão? No próprio meio artístico, por exemplo, é muito difícil as pessoas conseguir estar diante de uma figura como a minha. Né? Por quê? Porque até a partir disso que você está colocando, né? É muito bacana quando você não discute isso. Quando você traz essa discussão com mais seriedade a partir daquilo que ela interferiu na sua vida pessoal, as pessoas não querem ouvir muito. Não querem ouvir verdades. Elas não querem ouvir muito. Esse fato do Daniel Alves, ele é uma pessoa ligada ao esporte, de multidão, essa coisa toda, né? Tem um nome mundial. Ele fez aquilo de imediato para o que dava para ele fazer ali. Eu não sei que tipo de discussão ele traria, mas fechado, fora daquele espaço do jogo de futebol na Europa e tudo mais. E é sabido que na Europa esse ataque é muito constante. Mais né? Como no Brasil ele é. Aqui é mais velado? Sempre foi, né? Mas Nos Estados Unidos sempre ficou muito claro. Blacks e whites. Então, beba água aqui, beba água ali. Daí você tem hoje um presidente como Barack Obama, mas tombaram vários outros para que ele subisse. Para que ele estivesse onde Para que ele está. subisse, e isso se tornou mais claro. Então, por exemplo, você, no meio da arte, as pessoas às vezes discutem, lidam com as criancinhas negras e tal, isso não sei o quê. Mas se tiver um adulto negro fazendo arte, trazendo uma discussão autoral, pontual, sobre tal fato, Ainda aí hoje. a resistência ela é muito grande.
Ela é muito grande. E isso a sociedade vai ter que limpar. Ela vai ter que limpar. Isso está sendo limpo. Ações como essa estão sendo limpas. Você acha que está sendo positiva toda essa ação, essa mobilização? Mesmo esvaziando algumas discussões que poderiam avançar, trouxe à tona, né? Trouxe. Escancarou algumas coisas. Lógico, por exemplo, esse espaço que a gente vive aqui no Estado, ele não tem um contingente muito grande, como tem em Minas, Bahia, Rio de Janeiro, onde ficou, né, o reino de Portugal. Né? Então, eu que estive nesses lugares, o bicho pega. A discussão realmente né? Como você tem em São Paulo também, né? Você tem, então isso o bicho pega. E socialmente, essas discussões pararam aqui agora, né? Estamos aqui, ó, falando disso. Né? Então, isso é bom para que as pessoas possam refletir melhor, que isso não é bom para ninguém. Somos todos iguais, né? Isso não é bom, absolutamente exato, né? iguais. Exato, né? Galvão, estamos encerrando o projeto daqui para frente. O que vem? Olha só, vem esse olhar constante, né? Como uma outra pessoa coloca assim, né? O olhar investigador do artista, então eu vou trabalhando. Na verdade, não é daqui para frente, já existe alguma outra coisa no meio desse outro trabalho. Esse é um trabalho que agora ele está caminhando, né? Eu espero que ele possa se desdobrar ainda em alguns outros lugares, essa coisa toda. Você tem uma ideia, assim, tinha uma determinada empresa que estava discutindo os bichos do Pantanal e tal, eu fiz contato com eles tentando uma parceria. Eles não quiseram. Não quiseram? Não quiseram. Não sei, não me deram motivo, tal, não sei o quê. Mas, na verdade, eles estavam numa questão superficial para atingir o que eles falam do compromisso social. Né? Na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, sai fora. Vida de artista não é fácil. Quem disse a vida não é fácil. A vida não é fácil. Galvão. Muito obrigado, mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por essa discussão que você promove. Muito obrigado pelo espaço de discussão. Espero que numa próxima as pessoas possam estar mais ainda acompanhando esse trabalho, né, que a gente vem tentando colocar para os outros. Na verdade, quando a gente se expõe, a gente está expondo o trabalho para o outro. Está aí a fanpage do Galvão Preto para você curtir. Acessem lá, será um prazer. E conhecer o trabalho dele. Obrigada, querido. Igualmente. Foi um prazer estar com o Galvão Preto e também na sua companhia. Muito obrigada. A gente se encontra num próximo Primeira Pessoa. Até lá.